Na última semana, exploramos diferentes estratégias encontradas nas Escrituras para vencer pensamentos negativos. Falamos sobre capturar pensamentos, falamos sobre quebrar fortalezas mentais, falamos sobre renovar a mente através da verdade. Mas hoje vamos mais fundo, porque existe uma instrução de Jesus que a maioria dos crentes ignora, e ela muda absolutamente tudo. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus não nos manda suportar a montanha em silêncio. Ele nos manda falar com ela. E se pensamentos negativos têm parecido montanhas na sua mente, hoje você vai entender por que a sua voz, e não apenas as suas orações, é a estratégia que Deus projetou para movê-las. Preciso que você fique comigo até o final, porque vamos fazer declarações poderosas juntos. Declarações que enfrentam o medo, a ansiedade, a depressão, a vergonha, a escassez e cada padrão que tentou se instalar na sua mente. Isso não é apenas ensinamento, é ativação. Fique comigo, porque ao final deste vídeo você não vai apenas entender a estratégia, você vai colocá-la em prática. Você já percebeu que alguns pensamentos não parecem pequenos? Eles parecem imensos, não passam pela sua mente, eles ficam parados lá. O medo sobre o seu futuro, a ansiedade sobre a sua saúde, a dúvida sobre o seu chamado, a vergonha sobre o seu passado. Você tenta ignorá-los, mas eles não se movem. Você ora em silêncio, mas eles continuam de pé. E com o tempo você começa a pensar: talvez seja assim mesmo que eu sou. Mas Jesus nunca te disse para conviver com montanhas. Em Marcos 11, versículo 23, ele diz: se alguém disser a esta montanha, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, isso lhe sucederá. Repare em algo. Ele não disse: pense na montanha, analise a montanha, tolere a montanha. Ele disse: fale com ela. Hoje vou te mostrar por que Deus manda você falar com as montanhas de pensamentos negativos e por que o silêncio as mantém de pé. Porque Jesus disse dize, em Marcos 11, versículo 23, Jesus é muito específico. Se alguém disser a esta montanha. Essa palavra importa. Porque montanhas nas Escrituras representam obstáculos, impossibilidades, coisas que parecem permanentes. E os padrões de pensamento negativos funcionam exatamente assim. Eles parecem inamovíveis. Mas aqui está o que é poderoso. Jesus não te instrui a pedir que a montanha se mova. Ele te manda comandá-la. Por quê? Porque pensamentos não desafiados ganham autoridade, e o cérebro funciona da mesma forma, como montanhas de pensamentos negativos se formam. A neurociência nos diz que o cérebro fortalece aquilo que repete. Cada medo repetido aprofunda uma via neural, reduz a resistência, torna-se automático. Com o tempo, esse caminho se torna eficiente. E o que é eficiente parece verdadeiro. É por isso que a ansiedade pode parecer mais real do que a fé. É por isso que o medo soa mais alto do que a lógica. É por isso que a dúvida volta mesmo depois da oração. A montanha não é um único pensamento. São milhares de pensamentos ensaiados. A Bíblia chama isso de fortaleza. A ciência chama de reforço neural. A mesma realidade, linguagens diferentes. A razão pela qual a montanha parece inamovível é porque ela foi praticada. E a prática cria permanência, a menos que seja interrompida. E a interrupção exige a voz. Deixe-me pausar aqui, porque este pode ser o momento em que tudo muda. Se você já disse, eu conheço a verdade, mas minha mente não obedece, isso não é um problema de fé. É um problema de treinamento. Seu cérebro nunca foi feito para obedecer à verdade instantaneamente. Ele foi projetado para aprender através da repetição. O que significa que os pensamentos que você está combatendo não são prova de que você está perdendo. São prova de que você está no meio de uma reprogramação. Por que falar muda o cérebro? Se você já disse, orei a respeito, mas continuo pensando da mesma forma. Isso não é um problema de fé. É um problema de participação. A oração convida à presença de Deus. Mas Jesus não disse, ore para a montanha. Ele disse, fale com ela. Quando você fala em voz alta, o córtex frontal é ativado. Os circuitos motores entram em ação. Os ciclos emocionais são interrompidos. Falar em voz alta força o cérebro a desacelerar os padrões automáticos do medo. O silêncio permite que esses ciclos continuem. A voz os interrompe. Deus projetou seu sistema nervoso dessa forma. Sua voz não é apenas espiritual. É autoridade neurológica. Quando você diz, medo, você não vai dominar minha mente, você está interrompendo o ciclo, ativando o raciocínio superior e instalando um novo comando. É por isso que Jesus disse, dize, porque seu cérebro obedece à sua voz mais do que aos seus pensamentos internos. Montanhas nem sempre são externas. Quando Jesus disse, esta montanha,
Os discípulos olhavam para uma montanha física, mas as Escrituras nos mostram de forma consistente que montanhas simbolizam obstáculos e resistências inamovíveis. E algumas das montanhas mais difíceis não estão fora de você, estão dentro. Você já percebeu como alguns pensamentos negativos não apenas visitam, eles se instalam? Você os repreende de manhã, eles voltam ao meio-dia. Você ora à noite, eles acordam com você no dia seguinte. O mesmo medo, a mesma dúvida, o mesmo conflito interno. Isso é uma montanha na mente. O padrão bíblico para mover montanhas mentais. Veja como aplicar Marcos 11, versículo 23 aos seus pensamentos negativos. Passo 1. Identifique a montanha. Quando o pensamento aparecer, pause e nomeie-o. Isso é medo. Isso é acusação. Isso é insegurança. Nomear ativa a consciência. E a consciência enfraquece a automaticidade. Passo 2. Fale diretamente com ele em voz alta. Sim, em voz alta. Medo, você não é meu senhor. Ansiedade, você não é a verdade. Esse pensamento não está alinhado com a palavra de Deus. Isso não é exaltação emocional, é treinamento de autoridade. Passo 3. Substitua pela verdade. Todo comando precisa de uma nova estrutura. Declare: tenho a mente de Cristo. Deus não me deu espírito de temor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. A repetição constrói novos caminhos. Com o tempo, quando a pressão vier, a verdade fala primeiro. Quando o estresse aumentar, a fé responde automaticamente. Isso não é mudança de personalidade. É retreinamento neural através da obediência. Quando você fala a palavra de Deus, acontece algo mais profundo do que motivação. A palavra não toca apenas seus ouvidos, ela entra no seu coração. E, biblicamente, o coração não é apenas emoção. É o núcleo do seu homem interior, o que chamaríamos hoje de mente subconsciente. Quando a verdade é falada de forma consistente, ela começa a expulsar todo o padrão impuro que tomou residência ali. Lembre quando Jesus entrou nos átrios do templo e expulsou o que não pertencia ali. No Evangelho de Mateus, capítulo 21. Ele purificou o templo. Ele não negociou. Ele não tolerou. Ele removeu. E as Escrituras nos dizem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O que significa que qualquer coisa ocupando sua mente que não esteja alinhada com a verdade de Deus não tem residência legal ali. Padrões de pensamento negativo não são sua identidade. São invasores. Em Mateus 8, versículo 16, Jesus expulsou espíritos com a sua palavra. E Jesus nos deu essa mesma autoridade em seu nome. Hoje não estamos analisando o medo. Não estamos administrando a ansiedade. Estamos fazendo declarações. Não estamos negociando com padrões negativos. Estamos os expulsando. Quando você fala a palavra de Deus, algo se move. Você não está apenas recitando escrituras. Você está impondo a verdade. Declare com ousadia: medo, eu te lanço fora em nome de Jesus. Você não vai controlar meu futuro. Deus não me deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Ansiedade, você não é minha porção. Você não vai percorrer meu corpo nem dominar meus pensamentos. A paz de Deus guarda meu coração e minha mente. Depressão, você não é minha identidade. Eu não sou trevas. Eu não sou sem esperança. A luz de Cristo vive em mim, e a luz expulsa as trevas. Vergonha, você está quebrada sobre a minha vida. Meu passado é perdoado. Sou redimido. Não sou quem eu era antes. Condenação, você não vem de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu rejeito toda voz acusatória. Autodúvida, você não vai silenciar o meu chamado. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou equipado. Estou empoderado. Pensamento excessivo, eu te comando a aquietar. Minha mente descansa nas promessas de Deus. Não preciso ensaiar os piores cenários. Comparação, eu te derribo. Fui criado de forma única. O plano de Deus para mim não é ameaçado pelo sucesso de outra pessoa. Rejeição, você não vai me definir. Sou escolhido. Sou aceito. Sou amado por Deus. Insegurança, você perde o domínio. Minha confiança vem de quem Deus diz que eu sou, não de opiniões alheias. Raiva e amargura, eu os solto. Escolho o perdão. Me recuso a deixar o ressentimento habitar meu coração. Vício em pensamento negativo, eu quebre o seu ciclo. Minha mente é renovada diariamente. Os velhos padrões estão perdendo força. Medo financeiro, eu venho contra você. Deus é meu provedor. Não vou viver com mentalidade de escassez. Ansiedade com a saúde, você não vai dominar meus pensamentos. Meu corpo pertence a Deus. Escolho a fé em vez do pensamento catastrófico. Atraso e desânimo, vocês não são negação.
Deus está trabalhando mesmo quando não consigo ver. Não vou desistir. E agora declare isto. Minha mente não é um campo de batalha onde eu perco. É território governado por Cristo. Todo pensamento que não se alinha com a verdade deve se curvar. Todo padrão que contradiz a palavra de Deus deve partir. Toda montanha erguida na minha mente deve se mover. Eu falo vida. Eu falo verdade. Eu falo liberdade. Porque a autoridade não é silenciosa. Ela fala. À medida que você continuar falando a palavra de forma consistente, não está fingindo. Está retreinando sua mente. Está purificando o templo. Está movendo a montanha. No início, falar parece estranho. Depois parece intencional. Com o tempo, torna-se automático. E um dia você vai perceber que o pensamento que costumava te dominar agora se dissolve rapidamente. A montanha que parecia permanente encolhe. Não porque nunca existiu, mas porque você parou de deixá-la de pé sem ser desafiada. Deus nunca projetou você para suportar silenciosamente a opressão mental. Ele te deu uma voz e te ordenou que a usasse. Se isso tocou você, escreva nos comentários a montanha que você está desafiando hoje. Não como exaltação, mas como treinamento. Se inscreva se você quer formação diária, não apenas inspiração. E compartilhe com alguém que se sente preso dentro dos próprios pensamentos.